E se o futuro não estiver chegando, mas já estiver aqui? Em toda a China, megaprojetos que antes pareciam impossíveis estão se tornando realidade a uma velocidade que o mundo nunca viu. Imensas pontes sobre o mar, arranha-céus de aparência futurista, portos totalmente automatizados e cidades alimentadas por tecnologia de ponta estão remodelando o planeta em ritmo vertiginoso, transformando a ficção científica de ontem no fato de engenharia de hoje. De vastas redes de energia renovável que se estendem por desertos inteiros, a sistemas de transporte de nova geração que ligam regiões distantes em questão de minutos. Essas inovações estão redefinindo como as pessoas viverão, trabalharão e se deslocarão nas próximas décadas. Agora, vamos explorar as tecnologias chinesas mais surpreendentes, que parecem tiradas direto de um romance de ficção científica. Uma prova ousada de que a ambição humana não conhece limites. Curvando suavemente como um dragão branco gigante sobre o oceano aberto, a ponte Hong Kong, Zhuhai, Macau, é a maior e mais ambiciosa obra de engenharia do 21º século. Uma estrutura tão imensa que parece pertencer mais ao mito do que à realidade. O projeto consome até 440.925 toneladas curtas de aço, quantidade equivalente à capacidade total de aço de 60 torres Eiffel. Tudo projetado para resistir ao ambiente oceânico mais corrosivo do planeta. Os pilares da ponte são tão fortemente blindados e reforçados em seus núcleos que permaneceriam inteiramente intactos mesmo se fossem atingidos frontalmente por um navio cargueiro de 330.693 toneladas curtas em velocidade máxima. Elevando-se ousadamente ao céu azul, torres de cabos de design artístico lembram golfinhos em salto, nós chineses tradicionais e velas cheias de vento que captam a brisa marítima. Graças ao uso dos mais avançados materiais compósitos disponíveis hoje, este superprojeto rompe todos os padrões normais de engenharia, com uma vida útil estrutural garantida de 120 anos, quase o dobro de uma ponte convencional. Esta obra-prima representa uma declaração orgulhosa da humanidade, demonstrando o poder absoluto da engenhosidade ao atravessar o mar para unir continentes com aço e concreto. Usina Solar de Sal, fundido de Dunhuang. Erguida no deserto de Barão, esta supermáquina de energia é um prodígio que faz os visitantes sentirem que estão em outro planeta. A usina armazena o calor solar usando uma mistura de sal que começa a derreter a 428 graus Fahrenheit e pode ser aquecida até 1049 graus Fahrenheit, sem vaporizar, aprisionando a energia do sol como uma bateria térmica única. Os tanques gigantes precisam ser bem isolados para proteger a lava de sal fundido, incandescente a mais de 932 graus Fahrenheit, das temperaturas gélidas do deserto que caem a cada noite. Vista de cima, a área de 346 acres coberta por espelhos inclinados parece um enorme girassol prateado, florescendo no meio de areia dourada. Essa paisagem viva está em movimento, pois 12.000 espelhos se inclinam em sincronia ao amanhecer, gerando uma onda mecânica cintilante que atravessa o solo, uma sensação empolgante, como no filme Duna. Esta obra-prima demonstra que a humanidade pode gerar energia continuamente, 24 horas por dia, usando apenas o sol e o sal. A barragem Xiaolangdi, com um custo aproximado de 5 bilhões de dólares, não é apenas uma usina hidrelétrica. É uma estrutura erguida sobre o Rio Amarelo, para conter um rio temido há séculos por suas inundações catastróficas e pela enorme carga de sedimentos que remodelaram paisagens e extinguiram civilizações. Anualmente, o rio transporta cerca de 1,88 bilhões de toneladas de lama, material suficiente para construir uma estrada de quase 1 metro de altura e quase 1 metro de largura, que circundaria a Terra 27 vezes. O reservatório atrás da barragem armazena aproximadamente 3,3 trilhões de galões de água, peso equivalente a cerca de 5 milhões de piscinas olímpicas, exercendo uma força hidráulica sobre a fundação. Nos últimos 2.000 anos, o Rio Amarelo transbordou suas margens aproximadamente 1.500 vezes e mudou seu curso 26 vezes, ceifando milhões de vidas
e deixando um legado de medo. O núcleo da barragem consiste em uma massa compactada de terra e rocha, erguendo-se a 505 pés de altura e estendendo-se por 5.469 pés de comprimento. Dimensões capazes de enterrar dezenas das grandes pirâmides egípcias sem deixar vestígios. Quando as comportas se abrem em liberações controladas, dezenas de colunas espessas de água lamacenta são projetadas ao céu, avançando como dragões dourados que rugem ao rasgarem o horizonte, exibindo o puro poder da engenharia. Rudong Offshore Wind Farm está situada no mar da China Oriental e se assemelha a uma floresta mecânica gigantesca que opera incessantemente, captando energia limpa do vento e enviando-a para abastecer milhões de residências costeiras. Centenas de turbinas brancas reluzentes se estendem em todas as direções até o horizonte, cada uma elevando-se centenas de pés acima do mar agitado, com pás enormes que varrem mais de 550 pés a cada lenta rotação. Para que essa imensa máquina permanecesse firme contra tempestades e correntes oceânicas, os engenheiros cravaram estacas de aço com cerca de 23 pés de largura e quase 328 pés de comprimento no leito marinho. Âncoras robustas o bastante para sobreviver às condições mais severas que a natureza pode impor. Foi o primeiro projeto em toda a Ásia a empregar a tecnologia de transmissão em corrente contínua de ultra-alta tensão. E no seu coração industrial, ergue-se uma estação conversora offshore que pesa aproximadamente 22.000 toneladas. A enorme quantidade de eletricidade gerada é então conduzida de volta à Terra por um cabo submarino fortemente protegido, com cerca de 62 milhas de comprimento e tão grosso quanto a coxa de um adulto. Operando em plena capacidade, este colosso pode suprir energia para cerca de 1.360.000 casas, ao mesmo tempo evitando a liberação de milhões de toneladas de poluição nociva proveniente da queima de carvão na atmosfera. Como um dragão de concreto que se curva elegantemente sobre o mar aberto, a ponte da Baía de Hangzhou se estende por cerca de 22 milhas. E quando foi concluída, foi a ponte marítima mais longa do mundo, um recorde que surpreendeu engenheiros em todo o planeta. Em vez de seguir uma linha reta e monótona, a estrutura foi deliberadamente modelada em um suave S, para manter os motoristas mais alertas e concentrados durante a longa e hipnótica travessia sobre águas infinitas, sem pontos de referência visíveis. A ponte também precisa resistir a uma baía famosa por uma das correntes de maré mais intensas da Terra, onde paredes de água de até 23 a 26 pés de altura podem colidir contra os pilares com força aterradora e concentrada. Sob a superfície, há uma camada de lama macia de aproximadamente 164 pés de profundidade, o que obrigou os engenheiros a cravar estacas de aço a cerca de 262 pés, até atingirem a rocha dura, evitando que a ponte afunde lentamente ao longo do tempo. No centro da obra, existe uma ilha artificial de cerca de 108.000 pés quadrados, onde os viajantes podem parar, alongar as pernas e contemplar a estrada que se estende dramaticamente para ambos os horizontes ao mesmo tempo. A ilha artificial, de aproximadamente 108.000 pés quadrados, foi concebida como um ponto de descanso, oferecendo áreas de observação para quem atravessa a ponte. Custando cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares americanos e consumindo aproximadamente 882 mil toneladas de concreto e 485 mil toneladas de aço, a ponte reduziu um trajeto que antes levava 4 horas extenuantes para apenas cerca de 2 horas. Shanghai Tower. Elevando-se aos céus como um dragão de cristal gigante que rasga as nuvens em direção ao firmamento, a Shanghai Tower representa o maior símbolo vivo do que a arquitetura sustentável do futuro pode avançar quando a imaginação encontra a excelência da engenharia. Para garantir uma fundação suficientemente sólida para tamanha altura e peso extremos, a equipe de construção quebrou o recorde mundial ao despejar 78 mil jardas cúbicas de concreto em um único derramamento contínuo de 63 horas, um feito logístico que exigiu coordenação ao nível militar. Este arranha-céu raro possui uma estrutura de duplo revestimento oco que atravessa seu interior,
funcionando como um gigantesco termos isolado, economizando milhões de quilowatt-hora de energia de refrigeração a cada ano, independentemente da estação externa. A espiral infinita da forma externa da torre foi inspirada no conceito filosófico oriental do poder infinito da água e no movimento rítmico que governa todos os seres vivos. À noite, o sistema de iluminação inteligente integrado transforma todos os 128 andares em uma tela cilíndrica de cores vibrantes, visível a quilômetros de distância, iluminando o grande céu sobre Xangai em ondas de luz que se deslocam. Esta obra-prima espetacular demonstra, sem sombra de dúvida, que a humanidade pode erguer cidades verticais que geram sua própria eletricidade e carregam dentro de si o sopro vivo de uma floresta. Yangshan, o porto automatizado, surge no meio do oceano como uma cidade fantasma de alta tecnologia, operando em um silêncio quase sobrenatural, onde robôs substituíram quase totalmente os trabalhadores humanos para controlar o fluxo do comércio global com precisão impecável, funcionando 24 horas por dia. Esta mega estrutura foi erguida ao nivelar picos de montanhas offshore e, em seguida, conectar o terreno recuperado ao continente por meio de uma ponte marítima que se estende por cerca de 20 milhas sobre águas abertas, um feito notável de engenharia. O ponto mais fascinante de todo o complexo é um exército de veículos AGV deslizando silenciosamente sobre o pavimento, com posicionamento preciso ao nível de milímetro, formando uma dança mecânica autônoma que nunca cessa, independentemente da hora. Nas alturas, dezenas de guindastes automáticos vermelhos cintilam em ritmo perfeitamente sincronizado, assemelhando-se a braços mecânicos gigantes que levantam e descarregam milhões de contêineres com eficiência mecânica que nenhum exército humano poderia igualar. Os contêineres são organizados em linhas perfeitamente retas, formando um enorme labirinto colorido que, visto de cima, lembra assustadoramente o intricado padrão de um circuito eletrônico. Quando a noite chega, potentes luzes de alta pressão transformam todo o porto em uma zona brilhante, rodeada por mar escuro, fazendo-o parecer à distância uma estação espacial alienígena aterrissada na Terra. Ponte Nanpu. Como um dragão de concreto que serpenteia pelas ruas de Xangai, a Ponte Nanpu é conhecida mundialmente por sua enorme rampa em espiral, uma solução de engenharia que substituiu uma longa via ao nível do solo, que consumiria muito mais do terreno da cidade. A espiral tem cerca de 1.388 pés de largura, conduzindo veículos em curvas suaves por várias camadas verticais, antes de inseri-los na viga principal sobre o rio. Inaugurada em 1991, com custo de cerca de 820 milhões de dólares americanos, foi a primeira ponte estaiada da cidade, com vão livre superior a 1.312 pés, marcando um marco na história moderna de pontes chinesas. A viga principal eleva-se cerca de 151 pés acima da água, altura suficiente para navios de até 55 mil toneladas passarem por baixo sem serem bloqueados. Duas torres em forma de H, de aproximadamente 492 pés, e cabos de aço tensionados sustentam o tabuleiro, que se estende por mais de 26 mil pés e transporta cerca de 120 mil veículos por dia. Quando a noite chega, a espiral e os cabos iluminados brilham, transformando a Ponte Nanpu em um labirinto luminoso sobre uma cidade futurista. Panlong Interchange. Desafiando todas as regras convencionais de projeto já escritas, esta extraordinária troca parece vista de cima, um enorme prato de macarrão de concreto, lançado sem cerimônia no coração de Chongqing, e revela-se tão complexa de percorrer quanto aparenta. O processo de concepção e construção consumiu 8 anos completos, culminando na sobreposição de 5 níveis distintos de vias elevadas entrelaçadas, sendo o ponto mais alto suspenso a cerca de 121 pés sobre a rua inferior, uma altura vertiginosa para o que essencialmente é um cruzamento viário. Quando um condutor adentra o centro da interseção, os automóveis podem rugir diretamente acima de sua cabeça, enquanto fluxos totalmente separados de tráfego deslizam abaixo de seus pés simultaneamente,
proporcionando uma experiência de estrada tridimensional única no planeta. Do denso bloco de concreto, as vias se estendem para 8 direções diferentes, através de 20 rampas individuais sinuosas que lembram mais uma montanha-russa do que ruas urbanas, transformando toda a estrutura num pesadelo de navegação capaz de derrotar até os sistemas de GPS mais avançados. A engenharia necessária para garantir que cada rampa suporte sua própria carga de forma independente, mantendo a ligação com os níveis adjacentes, exigiu anos de cálculos estruturais complexos e construção precisa. Quando a noite chega e as luzes se acendem, os incessantes fluxos vermelho e branco de veículos que serpenteiam pelos 5 níveis convertem a fria estrutura de concreto cinza no núcleo pulsante e iluminado de uma cidade futurista. Estendendo-se como um exército de aço que marcha incessantemente pelo deserto de Gobi, este projeto extraordinário transforma o que antes era terra árida e sem vida em um imenso campo de energia limpa, ganhando o apelido de Grande Muralha do Vento a cada megawatt que gera. Com capacidade instalada total de cerca de 20.000 megawatts, produz energia suficiente para abastecer toda uma nação de porte médio, apenas com o vento que sopra sobre o deserto. O local se beneficia de um relevo naturalmente em forma de funil, que comprime e acelera o vento predominante, criando condições estáveis e confiáveis, ideais para mais de 7.000 turbinas posicionadas próximas umas das outras ao longo do terreno. Cada torre individual ergue-se como um prédio de 30 andares acima da areia, com pás de mais de 164 pés de comprimento, girando como gigantescas flores de aço que capturam a energia invisível do ar. Entre a antiga areia amarela que se estende até o horizonte e as torres de aço branco que se elevam ao céu, o cenário cria um contraste visual marcante, sobretudo ao pôr do sol, quando as longas sombras das turbinas se projetam sobre o solo desértico, formando padrões geométricos. De uma terra que antes parecia morta e sem valor, este parque tornou-se uma mina de ouro de energia limpa e um poderoso símbolo da determinação da civilização em avançar para uma nova era energética. Casa de Ópera de Guangzhou. Desfazendo completamente a secura e a rigidez da geometria convencional, esta obra-prima arquitetônica de linhas graciosas ergue-se como a maior canção de amor deconstrutivista já composta em forma construída. O lendário presente final a Guangzhou da brilhante arquiteta Zaha Hadid. Com uma área de piso de 753.474 pés quadrados, esta máquina de arte hipnotizante engana suavemente o olhar a cada curva, rejeitando todos os ângulos retos rígidos, paredes verticais retas e a gramática visual previsível dos edifícios padrão. Embora apresente uma forma externa extremamente assimétrica e aparentemente caótica, o auditório de 1.800 cadeiras ainda tece um milagre acústico no interior, atingindo um tempo de reverberação padrão de 2 segundos, graças a intricados sulcos de gesso que serpenteiam pelas superfícies internas como fitas de seda. Ao entrar, os visitantes sentirão a ilusão de adentrar um antigo cânion de pedra, engolido por um espaço amarelo champanhe liso, que flui infinitamente em todas as direções. No estreito vão entre os 2 blocos principais, raios brilhantes de luz natural filtram-se através de uma parede cortina de aço cruzada, lançando sombras geométricas que mudam sobre o pátio abaixo, dançando e transformando-se ao ritmo do tempo que passa. Sob o dossel, uma galáxia cintilante de aço e luz, todos que chegam sentem o desejo de congelar aquele momento silencioso e perceber, ainda que por um instante, o quão pequenos são diante do vasto universo da ambição artística humana. Tianzi Hotel. Escondido sob as colossais formas esculturais de 3 deuses orientais que se erguem ao céu, este extraordinário estabelecimento de hospedagem representa uma rebelião arquitetônica definitiva, quebrando de forma permanente e desafiadora a definição tradicional de espaço arquitetônico. Apesar de possuir um volumoso bloco de concreto que se eleva a 136 pés, a estrutura contorna completamente os princípios aerodinâmicos convencionais,
exigindo uma fundação ancorada a uma profundidade excepcionalmente grande no solo para resistir ao imenso esforço de rasgo causado pelos ventos de força de furacão que empurram contra superfícies tão grandes e irregulares. Para preservar a sacralidade e a integridade visual das estátuas externas, a fachada rejeita totalmente os modernos sistemas de painéis de vidro. Em vez disso, engenheiros aplicaram algoritmos espaciais para ocultar astutamente centenas de janelas individuais nas pregas ondulantes das vestes dos deuses e nas linhas fluídas de suas barbas esculpidas, escondendo a função dentro da forma sagrada. O surgimento repentino e inesperado de 3 entidades gigantescas e coloridas, emergindo do meio de um tranquilo bairro urbano, cria um choque visual surreal, comparável a uma fissura entre a realidade cotidiana e o mundo mitológico de lendas antigas. Elevando-se muito acima dos confortos materiais triviais, inúmeros viajantes chegam aqui, especificamente na esperança de adormecer dentro da própria barriga dos deuses, desejando absorver a essência de prosperidade e longevidade absoluta que as estátuas dizem encarnar. Portal do Oriente se destaca magnificamente entre a selva de concreto áspero do horizonte de Suzhou, com suas curvas parabólicas suaves e abrangentes, tornando-se o fenômeno arquitetônico mais controverso e debatido globalmente já produzido na China. Uma construção que divide opiniões tão dramaticamente quanto domina a paisagem urbana. Elevando-se a 990 pés de altura, com 74 andares de área utilizável, esta obra-prima quebrou todos os limites de engenharia previamente estabelecidos, ao tornar-se a mais alta estrutura artificial em arco do planeta. Título que exigiu engenhosidade estrutural extraordinária para ser alcançado. O superestrutura consumiu até 132.277 toneladas curtas de aço de suporte, quantidade massiva suficiente para fundir 16 torres Eiffel completas, ou 8 porta-aviões completos a partir do zero. Situado à beira da água, com suas bases quase tocando o lago, o enorme arco reflete perfeitamente na superfície calma da água abaixo, formando um 8 luminoso, símbolo rico em significado cultural chinês, que representa tanto o infinito quanto a boa fortuna. Embora o projeto tenha sido alvo de amplo escárnio, devido a um processo de construção problemático e atrasado, que se arrastou por 11 anos frustrantes, a torre concluída finalmente brilhou de forma espetacular e silenciou seus críticos. Ignorando todas as piadas feitas ao longo do caminho, esta torre envia uma mensagem orgulhosa e inequívoca de visão aberta e global do mundo, mantendo firme as raízes culturais mais profundas. Kaiyuanba Bridge. Situada como centro de uma incrível matriz de tráfego em 8 direções no coração de Chongqing, esta gigantesca ponte de arco em aço que cruza o poderoso rio Jialing é um símbolo orgulhoso e inconfundível da confiança e da ambição da engenharia moderna chinesa. Com um vão livre principal de 1811 pés, esta magnífica obra atravessa o rio corrente sem precisar de nenhum pilar de apoio plantado na água. Uma conquista estrutural que exigiu cálculos extraordinários e engenharia de materiais para ser viável. Construída inteiramente em aço, a ponte se expande vários centímetros em dias de verão quente, quando as temperaturas chegam a 104 graus Fahrenheit, obrigando os projetistas a projetarem delicados vãos de expansão ao longo de toda a estrutura, permitindo que ela respire, contraia e expanda sem rachar ou deformar. Logo abaixo da ponte, encontra-se um dos fenómenos naturais mais mágicos e fotogénicos. Um ponto onde um curso de água verde esmeralda encontra uma corrente amarelada e lamacenta, e as duas correntes correm lado a lado sem se misturar, como dois mundos que coexistem sem jamais se fundirem. Quando a noite chega, milhares de luzes programadas individualmente iluminam todo o arco de aço de todos os ângulos, transformando-a em uma coroa flamejante de luz que flutua sobre as águas escuras abaixo. Sentar-se dentro de um trem que atravessa o ventre da ponte proporciona uma sensação profundamente emocionante, como se fosse lançado em uma viagem no tempo através do coração do futuro. Tianjin Binhai Library. Visto através da sua imponente parede de vidro gigante a partir da rua, a biblioteca Tianjin Binhai parece um colossal olho branco que observa o mundo com silenciosa inteligência arquitetônica, cujas curvas são ao mesmo tempo acolhedoras
e de outro mundo. Localizada na zona costeira de Binhai, na cidade de Tianjin, na China, esta obra-prima ocupa mais de 362 mil pés quadrados de área total construída e foi concluída em um ritmo quase inacreditável, em apenas 33 meses, conquistando orgulhosamente um recorde do Guinness World Records por ser a construção mais rápida já realizada para um edifício de escala e complexidade comparáveis. Em vez de prateleiras convencionais de chão ao teto, toda a superfície interna da parede transforma-se em uma paisagem contínua de curvas, onde as estantes se fundem suavemente em escadas e se convertem novamente em assentos criativos de leitura. Tudo parte da mesma superfície orgânica. No centro do edifício, uma esfera multiuso funciona como auditório, que reflete e redireciona a luz natural que penetra pela grande parede de vidro, iluminando todo o interior de 5 andares ao longo do dia. O detalhe mais chocante e controverso, descoberto ao observar de perto, revela que os milhões de lombadas de livros visíveis nos níveis superiores são, na verdade, imagens impressas em painéis de alumínio, criando a ilusão grandiosa e convincente de um inesgotável tesouro de conhecimento humano que se estende até o teto. Assim, a Biblioteca Tianjin Binhai não é apenas um local de leitura, mas um palco visual onde luz, curvas e a própria ideia de saber se combinam para formar um mundo totalmente próprio. O Centro Nacional de Artes Cênicas, conhecido como o Ovo Gigante, parece um enorme ovo de prata flutuando impossivelmente sobre um lago tranquilo no coração de uma antiga metrópole. Sua silhueta lembra uma nave espacial que acabou de pousar silenciosamente no centro de Pequim, trazendo o futuro distante para a soleira da história. Para alcançar essa forma singular, os construtores dedicaram 6 anos meticulosos ao levantamento de uma cúpula com cerca de 696 pés de comprimento, cobrindo toda a superfície com 18 mil painéis individuais de titânio e 1.200 painéis de vidro especialmente reforçados, dispostos sem nenhuma coluna de apoio visível que interrompa a linha exterior. A fundação mergulha a cerca de 106 pés, equivalente a um edifício de 10 andares enterrado, para ancorar firmemente a estrutura contra vento, terremotos e o tempo. No interior, a área total de piso chega a aproximadamente 1.600.000 metros quadrados, acomodando mais de 5.000 espectadores distribuídos em 3 salas de espetáculo totalmente independentes, cada uma projetada para uma experiência artística distinta. Para acessar o teatro, os visitantes atravessam um túnel de vidro submerso, com cerca de 262 pés de extensão, onde a luz que filtra do lago acima cria a sensação de caminhar por um palácio subterrâneo de brilho aquático. Quando a noite se instala, este edifício de 400 milhões de dólares cintila no lago escuro, como uma pérola luminosa gigante, um farol de arte, cultura e visão arquitetônica na capital milenar. Lisa Soho, torcendo rumo ao céu de Pequim como um gigantesco tornado de cristal que lentamente desenrola sua energia, ergue-se como uma das últimas e mais espetaculares obras-primas que carregam a inconfundível assinatura curvilínea da lendária arquiteta Zaha Hadid, um edifício que só poderia existir porque ela o imaginou primeiro. A construção é, na verdade, composta por 2 metades de torre totalmente separadas, que giram e torcem 45 graus uma em relação à outra, enquanto sobem em direção ao céu. Porém, ambas as metades são envolvidas por uma única pele de vidro contínua, semelhante a escamas de peixe sobrepostas, que capturam e refletem a luz de maneira distinta a cada hora. Seu recurso mais poderoso e recorde é o átrio interno mais alto do mundo, atingindo aproximadamente 737 pés de fundo ao topo, um espaço vertical oco suficientemente grande para engolir um edifício convencional de 50 andares, sem tocar nas paredes. Esse vasto átrio não é apenas um gesto estético. Funciona como uma chaminé térmica natural, permitindo que o ar quente suba livremente e escape no topo, reduzindo o consumo de energia de refrigeração do edifício em cerca de 25 a 30% e ajudando a torre a alcançar a cobiçada certificação verde
Lead Gold. Quando a noite chega e as luzes internas se acendem completamente, o núcleo torcido e cintilante do edifício irradia para fora, através da pele de vidro, fazendo toda a torre brilhar como uma gigantesca coluna de energia concentrada que se ergue da terra. É um símbolo hipnotizante de estilo cyberpunk do futuro da arquitetura, quando construída sem limites. Erguendo-se entre as torres de vidro e aço do Distrito Financeiro Central de Pequim, a China Zun alcança aproximadamente 1.732 pés de altura, assemelhando-se a um enorme vaso cerimonial antigo, que parece ser puxado por forças invisíveis, subindo da terra rumo às nuvens. Todo o projeto custou cerca de 3,5 bilhões de dólares, e sua silhueta distinta nasce diretamente da forma de um antigo zoom chinês, um recipiente de vinho com base larga e estável, cintura drasticamente estreita no meio e topo elegante que se abre novamente como um cálice oferecido ao céu. Essa cintura estreita vai além de uma escolha puramente estética, pois a curva precisa do perfil reduz aproximadamente 20% da força lateral do vento que incide sobre a sua superfície ao alcançar alturas tão extremas, funcionando como uma solução passiva de engenharia estrutural escondida dentro de um gesto cultural. No interior, a torre comporta iluminação LED programável ao longo das juntas de vidro, transformando a China Zun, ao cair da noite, em um gigantesco cristal luminoso suspenso sobre a cidade. Um farol de prosperidade, ambição e confiança moderna chinesa, visível a dezenas de quilômetros de distância. O edifício representa simultaneamente uma homenagem ao passado e uma declaração sobre o futuro. Um vaso moldado pela história, preenchido de ambição e apontado para o céu. A barragem de Baihetan é a segunda maior usina hidrelétrica já construída no mundo e entrou para a história como o primeiro projeto na Terra a operar turbinas de água com capacidade de 1.000 megawatts, representando um salto decisivo para a indústria energética global e redefinindo os limites que os engenheiros consideravam possíveis. O muro da barragem eleva-se 948 pés acima do leito do rio, enquanto seu topo tem apenas cerca de 46 pés de espessura, uma proporção quase impossível, obtida graças a um design de arco curvo que desvia a enorme pressão da água para as paredes rochosas do estreito e profundo cânion, ao invés de transmiti-la para a fundação. Nas profundezas da montanha que sustenta a barragem, existe um vasto complexo subterrâneo de túneis e cavernas, grande o suficiente para acomodar confortavelmente 16 das maiores unidades geradoras de turbinas do planeta, onde rotores que pesam mais de 2.000 toneladas cada ainda giram com suavidade e estabilidade. Embora a construção tenha sido concluída em pouco mais de 5 anos, com um custo total de cerca de 32 bilhões de dólares americanos e exigindo mais de 10 milhões de jardas cúbicas de concreto, o feito cobrou um preço humano elevado. Mais de 100.000 pessoas foram forçadas a abandonar suas casas e comunidades para que o reservatório pudesse ser preenchido. Hoje, a barragem permanece como um monumento ao que a engenharia pode alcançar e como um lembrete de que todo progresso tem seu sacrifício. Ponte Lupo. Quando foi inaugurada ao tráfego, esta mega estrutura de aço, avaliada em 300 milhões de dólares, detinha o prestigioso recorde FUS de ponte de arco de aço mais longa do planeta, atravessando o rio Huangpu, com um vão livre principal de aproximadamente 1.850 pés e sem nenhum pilar de apoio inserido na água abaixo. Uma afirmação de engenharia, tanto quanto uma travessia funcional. O que atraiu a mais intensa atenção técnica de engenheiros de todo o mundo não foi o vão recordista, mas sim seu método de construção. A Ponte Lupo tornou-se a primeira ponte em todo o globo a empregar soldagem de penetração total para todas as seções principais do arco, substituindo parafusos ou rebites e transformando toda a massiva estrutura em um único bloco contínuo e sem emendas de aço. A via de 6 faixas suspensa sob o arco está sustentada por uma densa e cuidadosamente tensionada teia de cabos de aço, gerando a sensação estranha e visualmente marcante de que o fluxo urbano de trânsito
parece estar suspenso sobre uma gigantesca rede de aço, balançando acima do rio. Seu recurso mais apreciado pelo público é a oportunidade oferecida aos visitantes comuns. Ao invés de simplesmente conduzir sobre a ponte, as pessoas podem subir mais de 300 escadas ao longo da superfície curva externa do arco, alcançando cerca de 328 pés acima da linha da água, e contemplar em todas as direções a cidade espalhada muito abaixo. Quando a noite chega e as luzes que percorrem cada curva do arco se acendem, o frio aço industrial se converte em uma delicada e colorida fita de luz que flutua e brilha sobre a água sombria. Arte criada a partir da engenharia. Changjiajie Glass Bridge. Lançando uma fita de cristal com mais de 1410 pés de comprimento sobre um despenhadeiro vertiginoso de aproximadamente 984 pés, esta estrutura chegou a deter simultaneamente os títulos de ponte de vidro com fundo mais longa do mundo e de ponte de vidro mais alta do mundo, transformando o simples ato de atravessar uma ponte num confronto direto e aterrorizante com o abismo abaixo. O seu recurso mais celebrado e assustador é o próprio tabuleiro, composto por 99 painéis individuais de vidro laminado em 3 camadas ultra claro. Cada painel tão transparente que cada passo parece caminhar sobre o ar puro, enquanto o vazio vasto e realmente presente a centenas de pés de profundidade parece tão próximo que o cérebro humano quase se recusa a aceitar que o corpo ainda está seguramente sustentado. A ponte não possui nenhum pilar de apoio no centro do desfiladeiro, sustentando-se livremente entre 2 imponentes faces de rocha arnítica, onde a densa neblina das montanhas frequentemente engole ambas as extremidades simultaneamente, fazendo aparecer um caminho que conduz diretamente ao nada absoluto. Para demonstrar publicamente a extraordinária resistência estrutural dos painéis de vidro a um mundo cético, os operadores da ponte convidaram uma multidão de voluntários a golpear a superfície repetidamente com martelos, e em seguida, conduziram um SUV de 2 toneladas sobre painéis deliberadamente rachados, mostrando que ainda suportavam o peso. Esse ataque direto e teatral ao instinto de sobrevivência humana é exatamente o que fez a ponte ganhar fama internacional, não apenas pela sua engenharia e design, mas pela visão marcante e profundamente humana de visitantes rastejando a 4 patas, chorando abertamente, congelando totalmente no lugar, ou apertando os corrimãos com nós brancos, enquanto se forçam a dar o próximo passo trêmulo sobre o piso transparente. Hangzhou Century Center. Como um portal projetado especificamente para viagens no tempo, 2 torres que se erguem aproximadamente 1.700 pés se unem no topo formando a letra H gigante, refletindo perfeitamente como um par cintilante na superfície calma do lago abaixo e criando uma das imagens de horizonte mais icônicas da China moderna. Para alcançar essas curvas suaves e fluidas em torres fundamentalmente maciças de concreto e vidro, cerca de 22 mil toneladas de aço e concreto foram moldadas em formas orgânicas, que parecem mais água em movimento do que estrutura estática. Uma conquista técnica que exigiu fabricação de precisão que os engenheiros do projeto nunca haviam tentado antes. Essas curvas não são apenas estéticas. Elas dispersam a luz solar direta para reduzir o brilho e o ganho de calor solar desconfortável, e canalizam ar frio do lago para cima, de modo que os espaços públicos abertos ao redor se tornem naturalmente mais frescos que a cidade circundante. Com uma área total de piso de aproximadamente 5.700.000 pés quadrados, o complexo se destaca como um dos maiores desenvolvimentos de torres gêmeas em arco do mundo, atraindo visitantes, inquilinos e turistas de todo o país e além. Quando a noite chega, mais de 6.000 LEDs programáveis individualmente percorrem as curvas de ambas as torres e projetam seu brilho sobre a água, transformando todo o complexo em uma cena de ficção científica impressionante, que muda de cor e padrão ao longo das horas. Esse design não é apenas um marco arquitetônico, mas também uma mensagem clara e deliberada. Hangzhou está sempre aberto a novas ideias, novas tecnologias e pessoas de todos os cantos do mundo. Harbin Opera House. Como uma enorme montanha de neve que se curva e se inclina sobre uma paisagem gelada do norte com total confiança arquitetônica,
Este edifício, concluído em 2015, tornou-se a alma cultural e emocional de uma cidade da música designada pela Unesco, oferecendo aproximadamente 850 mil pés quadrados de espaço dramático e cuidadosamente planejado, tanto para as artes quanto para o público. É um dos maiores e mais celebrados centros de artes cênicas da Ásia, abrigando um grande teatro principal, com capacidade para 1.600 espectadores, ao lado de um teatro mais íntimo, projetado para 400 espectadores, cada ambiente sintonizado acusticamente com extraordinária atenção. No salão menor, uma vasta parede de vidro do chão ao teto, posicionada diretamente atrás do palco, permite que a plateia veja os artistas em primeiro plano, enquanto contempla a paisagem selvagem e bela que se estende ao fundo. Uma experiência teatral que difunde a fronteira entre arte e natureza. Para suportar temperaturas que chegam a cerca de 40 graus abaixo de 0 Fahrenheit nos invernos rigorosos de Harbin, somadas ao peso esmagador da neve acumulada, o telhado curvo foi meticulosamente modelado por computador para que a neve escorresse naturalmente sob seu próprio peso, protegendo a estrutura de aço subjacente de tensões perigosas. No topo do edifício, um claraboia de vidro com uma grade cristalina de vigas de aço entrelaçadas espalha e difunde a luz natural na grande sala principal, luz que cai como neve suave que flutua do céu de inverno. Pouco depois da inauguração, a Harbin Opera House recebeu o prestigioso prêmio Building of the Year da ArcDaily, confirmando uma filosofia arquitetônica que não compete nem resiste à natureza, mas a escuta e se funde completamente com ela.